eu sou a professora Genay Caseta e estamos entrando na última teleaula da nossa disciplina Algoritmos e Técnicas de Programação. Nós estaremos falando sobre funções e procedimentos, dois recursos importantíssimos na hora de fazer programas mais complexos. É uma maneira de otimizar o código fonte que você está programando na linguagem C. Vamos para os slides. Então, nós estamos num processo de achar técnicas mais importantes, como eu posso dizer, técnicas alternativas melhores, né, mais eficazes, mais eficientes para você fazer determinados procedimentos no sentido de instruções, em sentido de processamento. É isso que a gente está trabalhando. E, por isso, a gente está falando em pegar um programa complexo e fazer, dividi-lo, né, em vários procedimentos, cada um tendo a sua solução. E essas subrotinas serão chamadas no programa principal para se obter uma solução completa do assunto. Vimos há dois tipos, né, de subrotinas, vamos falar dois, que é o procedimento e a função. A diferença de um e de outro é que a função é utilizada para processamento, ela sempre retorna algum valor para o programa que a chamou e ela tem que ser atribuída a uma variável, e tem o procedimento que ele não retorna nenhum valor para o programa que o chamou. Ele é geralmente utilizado mais quando se trata de entrada e saída de dados ou outros tipos de blocos de instruções que não precisam retornar valor nenhum. Vamos falar agora sobre escopo de variáveis. Dentro de uma subrotina pode ter uma seção de declaração de variáveis ou não. É opcional. Vamos saber o que isso quer dizer. Voltando aos slides. Isso está ligado com o escopo e a visibilidade de uma variável. Bom, lembrando que fala em variável, você vai pensar num lugarzinho ali da memória do computador que foi reservado, o tamanho está ligado com o tipo da variável e eu preciso de um nome que seria o rótulo para aquele local que foi armazenado dentro da memória do computador. Então, o local onde esse recurso é definido no código do programa vai determinar o seu escopo, ou também chamado de visibilidade. Ou seja, será, dependendo do local onde eu declarar essa variável, o programa inteiro vai saber, vai ter como acessar esse local da memória. Ou não. Somente uma função ou um procedimento poderá acessar esse local onde está reservado para receber dados dessa variável. Voltando aos slides, isso é chamado de escopo e visibilidade. Aqui tem um exemplo, né? Eu abri uma função. É função por quê? Porque está retornando o valor x aqui. Então, uma função que é do tipo inteiro vai retornar um valor inteiro e ela se chama testar. Ela não tem nenhum parâmetro, não preciso colocar nenhum parâmetro ali. O que ela faz? Aqui tem uma variável sendo declarada, que é do tipo inteiro. A variável se chama x e ela já está recebendo o valor de 10. E aqui o retorno da função,
que vai ter que retornar a variável x, o valor que está dentro do local com rótulo x. Aí vem o programa principal, começando com int main. Aqui eu declarei outra variável com o mesmo nome x. E eu disse que essa nova variável, ela recebe o valor de 20. Vem o procedimento de impressão da minha variável x, que é do tipo inteiro. E aqui, essa é dentro da função main. Aqui eu estou pedindo para imprimir o valor da variável x, que está dentro da função testar. E aqui eu coloco a função testar. Esse retorno 0 é daqui, né? Bom, quando o programa for compilado e executado, quais serão os valores que retornarão aqui e aqui? Eu tenho duas variáveis com o mesmo nome. O computador sabe que elas são diferentes? Então, aqui dentro da função, eu tenho a variável x declarada e dentro do programa principal, eu tenho outra variável também declarada. Para o computador, essas variáveis são diferentes. Elas têm o mesmo rótulo, mas o local onde elas foram, que foi reservado para receber valores dela, são diferentes. Então, o que vai acontecer? Voltando aos slides. No primeiro caso, no primeiro printf, antes disso, vamos lá. Elas possuem, então, como eu disse, o mesmo nome, só que elas estão definidas em lugares diferentes da memória do computador. Uma foi declarada dentro do programa principal em C, que se chama main. A outra foi declarada dentro da função testar, que é uma subrotina que é chamada dentro do meu programa principal. Cada função tem seu espaço na memória. Quando eu declaro uma função e tem variáveis lá dentro, o computador já vai lá e reserva um local ali, de forma independente do programa principal. Na memória, elas vão estar localizadas, cada um pelo seu endereço, mesmo tendo o mesmo rótulo, tendo o mesmo nome. Elas têm endereços distintos. Então, aqui no nosso caso, quando eu fiz essa função testar, foi deixado um endereço com o rótulo X. Depois, dentro do programa principal, quando eu declarei essa função, essa variável X, ele pôs em outro endereço. E ele guarda esses endereços. De forma que, quando eu pedir para imprimir o valor de X que está dentro da função main, ele vai imprimir na tela o 20. Quando eu pedir para ele imprimir o valor de x dentro da função testar e chamar a função testar, eu tenho que chamar a função testar. Aí você fala assim, mas você disse que tinha que jogar isso numa variável. Dentro do procedimento printf, eu posso colocar aqui uma variável quando eu quero imprimir o valor que está nessa variável. Então, eu posso colocar somente o nome da função. No segundo caso, ele vai retornar o 20, porque dentro da função, o meu valor de x é 10. Então, isso está ligado em como o programa vai ver ou não a variável. Uma está dentro da função, tem um endereço y. A outra é do programa principal, que é o main, e aí eu vou ter um endereço z.
mas os dois endereços têm o mesmo rótulo. Isso é visibilidade e isso é escopo. Uma é só vista pela função, a outra é vista pelo programa principal. Então, vamos falar de variáveis globais e variáveis locais. Vamos aos slides. Isso é chamado de escopo de variável. Eu posso ter variáveis globais, ou posso ter variáveis locais, ou posso ter as duas. A local é aquela que é enxergada somente dentro do corpo da função. Então, quando eu fiz a função testar e declarei aquela variável x que recebeu 10, essa variável é local, está dentro da função. Mas ela pode ser global. Aí eu vou declará-la dentro do programa principal. Quando eu declaro uma variável dentro do programa principal, todo mundo vê ela. Por isso que é global. Qualquer função que eu chamar dentro do programa vai ver esta variável, porque ela é global. Mas ela tem que ser declarada dentro do programa principal. Uma variável declarada dentro de uma função ou dentro de um procedimento só é vista pela função ou pelo procedimento onde ela foi declarada. Vamos aos slides. Então, eu tenho as locais e as globais. Então, aqui, quando eu vou vou declarar uma variável do tipo global, ela tem que vir logo depois da chamada das bibliotecas necessárias. Então, aqui está lá, variável global x do tipo inteiro, ela tem o valor 10. Aqui tem aquela função, a definição da função, onde eu não coloquei agora, não declarei a variável x. Por quê? Porque eu coloquei ela como global. E eu estou pedindo para essa função testar retornar um número inteiro calculado da seguinte maneira: 2 vezes o valor desse x. Dentro do programa principal, eu peço para imprimir aqui o valor de x global, o valor de x global alterado na função testar. Como é que vai ser, então? Ali ele vai retornar qual o valor? Aqui ele vai retornar o valor 10 e aqui no de baixo vai retornar o valor 20. Qual escolher? Variável local ou variável global? O bom da global é que ele permite otimizar a alocação de memória no computador. E todo mundo vê ela. Você declara aquela variável uma vez, todo o programa vai ver essa variável, o computador vai saber onde procurá-la e assim por diante. Só que, às vezes, não é bom. Porque se eu for eu precisar de uma variável para uma subrotina só, sendo que o meu programa tem um monte de subrotina, é melhor fazer uma local. Por quê? Quando você declara como global, na hora que começa rodar o programa fonte, o código-fonte, o computador já reserva o local dessa variável e esse local fica disponível para o programa até o final. Ou seja, ele não vai sumir, ele vai ficar lá reservado, enquanto eu estiver rodando o programa, está lá reservado aquele pouco de memória ali para a variável global. Já na variável local, o computador põe lá o local onde ela deve ser alocada. Quando termina a função, tchau local. O computador libera aquele local. Então, é só usado esse local da memória só quando a função está ativa. Quando ela não está,
ele libera. Já a global, não. Do início ao fim vai estar reservado aquele local lá na memória do computador. Voltando para os slides. Então, é bom, né, ter cautela na hora de pensar se eu vou fazer uma variável local, que são criadas e destruídas ao final da função ou do procedimento, e as variáveis globais, que permanecem na memória durante todo o tempo da execução do meu programa principal. Então, vamos pensar bem se eu vou precisar dessa variável em várias subrrotinas ou somente em uma. Se eu preciso somente uma, eu vou fazer uma local. Se eu precisar em várias, eu vou fazer uma global. Avançando sobre as funções e os procedimentos, vamos falar na passagem de parâmetros. Vamos para os slides. Se eu quero passar algum parâmetro para a minha função ou para o meu procedimento, na hora de criar essa subrrotina, eu preciso falar o tipo de retorno, se tiver retorno, o nome, e aqui abriu, parênteses, fechou, vai me dizer aqui quais são os tipos dos parâmetros que deverão entrar, serem passados para essa minha subrrotina e quais os nomes desses parâmetros. Então, sempre colocando o tipo e os nomes. Aí você abre uma seção de variáveis locais, coloca as instruções, se for uma função, return e o valor que deverá ser retornado. Isso tudo entre chaves. Ao definir uma função, a gente pode estabelecer, então, se ela vai receber ou não informação do programa principal. É o programa principal que chama função. Eu tenho que saber se eu quero que, quando eu chamo essa função, entre algum parâmetro, ela já assuma valores de alguns parâmetros que estão ali no programa principal, ou se eu não quero. Então, eu preciso decidir como eu vou fazer isso na subrrotina. Só lembrando que a passagem de parâmetro, na hora que eu defino a minha função, eu preciso dizer qual é o tipo, se é inteiro, se é real e assim por diante. A passagem de parâmetro pode ser feita por valor ou por referência. Como é que é essa passagem de parâmetro por valor? Vamos aos slides. A passagem de valor, a função cria variáveis locais, que é na função, automaticamente para armazenar esses valores que vão ser passados para a função. E após a execução, esses locais, reservados para essas variáveis locais, são liberados. Então, aqui, eu fiz uma função que se chama somar. Ela vai retornar um número inteiro. Só que, quando eu chamar essa função, eu tenho que colocar um valor aqui, inteiro, de uma variável que se chama A. E aqui, vírgula, lá, um outro valor também inteiro para uma variável B. E aí ela retorna o A mais B. Então, olha lá, programa principal. Você viu que eu não declarei variável A nem variável B. Porque eu estou passando, eu vou passar os valores dos parâmetros por valor. Então, vamos ver como é que é isso. Aqui eu chamo, então, uma variável para receber o que foi calculado na função somar. Se a função somar retorna inteiro, essa variável tem que ser do tipo inteiro. Olha lá, eu vou pegar a função somar, só que eu vou passar o valor 10 para quem?
para a variável A. E vou passar o valor 15 para a minha variável B. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui, quando chama a função, vai colocar 10 no lugar de A e 15 no lugar de B, resultando 25. Então, quanto que resulte, a variável resulte vai receber o valor 25. Então, quando eu pedir para imprimir o que está na minha variável resulte, vai ser quanto? 25. É isso que vai ser retornado. Eu não precisei declarar variáveis porque eu estou passando o parâmetro por valor e não por referência. Então, a função somar, ela foi definida para receber 2 valores inteiros. Internamente serão criadas variáveis A e B, sem eu precisar declarar a variável, e ela é criada para guardar esses valores, mas depois que a função, né, já retornou o valor, esses locais são liberados. Então, passagem por valor. Se eu for utilizar uma função matemática, por exemplo, seno, o que eu poderia passar para essa função? O ângulo, né? Eu posso passar, então, seno de π radianos, por exemplo. Então, eu passo o valor de π dentro da função seno, né? E aí eu consigo calcular o valor do seno. Também posso passar valores para uma função por referência. Indo aos slides, o que é passagem por referência? A passagem por referência, eu vou, na verdade, passar endereço de memória. Está ligado com o conceito de ponteiro. Então, eu não vou passar um valor 10, eu vou passar um endereço de memória. A função ela vai ser definida de modo a receber certos parâmetros. Não será criada cópia nenhuma dos argumentos e será passado o endereço da variável. E a função trabalhará diretamente com os valores armazenados nesses endereços das variáveis. A sintaxe, eu preciso agora usar os operadores. Agora, esse aqui é outro tipo de operador, não é operador de multiplicação, não. Então, eu tenho o asterisco e tenho o E comercial. Os parâmetros a serem recebidos têm que ser declarados com o asterisco. E eu vou escrever dessa maneira, ó. A função testar, ela vai retornar um número inteiro. Mas ela precisa receber 2 parâmetros. O parâmetro 1 e o parâmetro 2, que são do tipo inteiros. Só que, quando eu chamar, eu não vou passar um valor 10, um valor 20. Eu vou passar um endereço. Por isso que está com o asterisco. Depois, como que é passado esses valores? Eu tenho que declará-los com o E comercial. Olha lá. Eu estou pegando a função testar e eu tenho que levar em consideração 2 variáveis, N1 e N2, que estão sendo passadas por referência. Não estão passados valores aqui, estão passados variáveis. Então, cada uma delas tem que ter o E comercial. Depois, eu vou atribuir o valor que será calculado dentro da minha função a uma variável resultado, porque toda função precisa
ter uma variável para receber o seu resultado, porque ela retorna um valor. Então, essa é uma passagem por referência, tem sentido de ponteiro. Eu vou passar endereços de variáveis para a minha função. Então, eu tenho que utilizar dois operadores. Um, que é o asterisco, quando eu escrevo a função, quando eu codifico a função, e o E comercial, quando eu chamo a função dentro do meu programa principal. Funções são importantíssimas em programação, estão ligados a processamento de informações e retornam valores. Agora, uma característica de certas funções é muito interessante. Se chama recursividade. Vamos ver o que é recursividade na programação de funções. Vamos aos slides. São chamadas de funções recursivas. É uma categoria especial de função que chama a si própria. Ela mesma vai chamar ela dentro da sua subrotina. Então, isso é chamado de recursividade. A sintaxe dessa função, na hora de eu codificar essa função, não vai diferir das funções gerais. Ela deverá ter um tipo de retorno, ela vai ter que ter um nome, os parênteses e os parâmetros, quando necessário. Se você quer que, quando eu chamo a função, eu passe alguns valores para ela, então ela precisa de parâmetros. A diferença está no corpo da função, nas instruções dentro da subrotina, entre a abertura de uma chave e o fechamento das chaves quando eu vou declarar a minha função. A função será invocada dentro dela mesma. Então, olha só, eu tenho que falar o tipo, tem que ter um nome, e aqui pode ter parâmetros ou não. Eu vou ter aqui o início e o final da minha função, alguns comandos iniciais, e aí, olha lá, ó, eu estou chamando ela, está aqui. A função não chama função underline recursiva? Dentro da função eu estou chamando ela mesma. Nossa, eu posso fazer isso? Posso. E é muito interessante usar esse tipo de recurso. Aqui eu tenho o programa principal, que começa nessa chave e termina nessa chave. Aqui os comandos iniciais, comandos finais, e aqui eu estou chamando a função dentro do meu programa principal. Então, uma função pode ser chamada dentro da sua própria subrotina, do seu próprio algoritmo, ou ser chamado pelo programa principal. Tá? Tanto faz. Mas será que isso facilita? Isso otimiza o seu programa. Essa é toda a verdade. Tá? Então, recursividade. Voltando, então, para os slides. Embora a sintaxe da função recursiva seja similar às não recursivas, o funcionamento de ambas é bem distinto. E o mau uso dessa técnica acarreta uso indevido de memória e também de tempo de processamento. Às vezes, pode até travar a aplicação e o sistema. Então, se você tiver já bem firme na lógica de programação, sabendo bem o conceito todo da linguagem C, é interessante usar esse recurso, sim. Mas, se você ainda acha que não está preparado, é bom evitar.
porque ele pode, na verdade, deixar o programa sem resposta, ele fica como se estivesse num loop infinito, fica aparecendo aquela tela preta lá e nada de resultado, né? E aí você vai ter que encerrar o programa para procurar qual é o erro. Voltando, então, para os nossos slides, pontos de atenção sobre o uso de funções recursivas. A função recursiva chama a si própria até que um ponto de parada seja estabelecido. Esse ponto de parada pode ser uma estrutura condicional, if, then else, né? If, condição, else, ou um valor informado pelo usuário. Então, duas maneiras de ter um ponto de parada. Ela possui em seu corpo variáveis e comandos que são alocados na memória de trabalho. E toda vez que você chama a função, ela aloca memória do computador. Então, para cada chamada, lá, ó, novos espaços vão sendo destinados à execução do programa, um independente do outro. Chamou uma vez, vai ter um espaço. Chamou uma segunda vez, vai ter outro espaço. Chamou uma terceira vez, vai ter outro espaço. Esse é um grande problema. E as variáveis criadas em cada instância, a cada chamada, né, da função na memória, são independentes. Como eu disse, uma é independente da outra. Mesmo as variáveis tendo nomes iguais, cada uma vai ter seu próprio endereço. Eu não estou falando de variáveis no programa principal e dentro da função. Eu estou falando daquelas variáveis dentro da função, aquelas variáveis locais. Toda vez que uma função chama a si mesmo, o computador aloca outro endereço para aquela variável, embora tenha o mesmo número. E a alteração do valor em uma não vai afetar a outra, uma vez que tem endereços de memória diferentes. Então, essa é uma função muito interessante de se trabalhar, mas que pode trazer muitos erros ao seu programa principal. Ficar gastando muita memória de computador e ficar sendo chamada infinitamente. Ou seja, tem que ter muito cuidado em quando eu vou parar de chamar a minha função dentro dela mesma. Tá certo? Vamos fazer, então, resolver uma situação, problema. Lembrando, você faz parte de uma empresa de tecnologia da informação. A sua tarefa é ensinar os novos funcionários da empresa a programarem na linguagem C. Você presta serviço para instituições de ensino. E essas instituições, elas vão exigir de você alguns programinhas, alguns softwares relacionados com algum tópico da matemática. Qual vai ser o desafio agora? Voltando para os slides, ela vai querer um programa que será utilizado em exercícios sobre análise combinatória. Só que ela quer se fixar somente no cálculo da permutação simples, no arranjo simples e na combinação simples. É isso aí que ela quer. Tá? Não vamos pensar em permutação com repetição ou não repetição. É a simples, né? Aquela que a gente já está acostumado.
Vamos para os slides para ver quais são os dados de entrada, o que será processado e os valores de saída. Então, a entrada vai ser os números N e P. Fazer permutação do número N, fazer combinação de N, P a P, arranjo de N, P a P e assim por diante. O processamento, então, vai ser o cálculo da permutação de N, do arranjo simples NPAP e combinação simples NPAP. Saída serão os dados calculados para a permutação, o arranjo e a combinação. O que esse tema análise combinatória tem em comum? Ou seja, a permutação, o arranjo e a combinação. É o cálculo do fatorial. Vamos aos slides. O que é permutação de N? Como é que eu calculo? É igual ao fatorial de N. Arranjo de NPAP. Fatorial de N dividido pelo fatorial de N menos P. E a combinação? Fator de N dividido pelo fatorial de P, dividido pelo N menos P fatorial. Então, eu vou precisar, neste programinha, ter uma função que calcule o fatorial. E faremos uma função recursiva. Vamos à Câmara de Documentos. Aqui está um programa que calcula o fatorial de forma recursiva. Aqui diz o seguinte, vai retornar, é uma função chamada FAT, que vai retornar um número inteiro e vai receber por valor o número N. Se esse número N for igual a 1 ou for igual a 0, já vai retornar o valor 1. Por que vai retornar o valor 1? Fatorial de 0 é 1. Fatorial de 1 também é 1. Por isso que está retornando. Agora, se o N for diferente de 1 e for diferente de 0, nós entramos no else. E o que vai retornar? Vai retornar chamando a função novamente, só que agora passando o parâmetro N decrementado de 1 e multiplicando por N. Ou seja, o que ele vai fazer? Se eu passei o N como 2, quando ele retornar, ele vai retornar o 2 vezes o 1. Por que o 1? Não é N menos 2? O N é 2, 2 menos 1 é 1. E aí ele vai decrementando de forma que eu vou calculando o fatorial. Essa função aqui pode ser chamada num programa qualquer, né? Ou chamada no programa sobre análise combinatória. Então, vamos ver. Este aqui é que você tem que apresentar para os seus estagiários, né? Ah lá, é sobre análise combinatória. Eu vou declarar duas variáveis globais, uma N e outra P. Aqui está aquele programinha que eu chamei função fatorial, exatamente da maneira que eu mostrei. Aqui tem uma outra função, que é a função permutação. Ela vai ter que receber o valor de N inteiro e vai retornar o fatorial de N. Então, a função permutação está chamando a função fatorial.
Depois eu tenho o arranjo, que também vai chamar ela própria, também recursiva, e tenho a combinação, que também vai chamar ela própria, e a função fatorial. Então, agora é só fazer o programa principal, né? O main, e aqui eu tenho a impressão dos valores. As variáveis NP são globais, serão pedidas para serem digitadas no programa principal. E o programa principal vai chamar aquelas funçõezinhas para calcular a permutação, o arranjo e a combinação. Então, essa foi nossa disciplina Algoritmos e Técnicas de Programação, nos fixando na linguagem C. Até uma outra oportunidade.